Olá! As empresas juniores representam o maior movimento estudantil no Brasil. Hoje, são mais de 22 mil estudantes que compõem as mais de 700 empresas juniores no nosso país. O UFSC Entrevista de hoje discute as implicações e a estrutura deste movimento na formação profissional dos estudantes. Para nos ajudar nesta conversa, recebemos o presidente da Federação de Empresas Juniores do Estado de Santa Catarina, Fernando Monteiro, e o presidente da empresa Ação Júnior, Thiago Milnitz. Muito obrigado pela presença de vocês e sejam bem-vindos ao UFSC Entrevista. É um prazer, João. Gostaria, Fernando, que você começasse explicando para a gente o que é uma empresa júnior. Certo. As empresas juniores surgiram em 1967, na França, com a ideia justamente de colocar na prática o que o pessoal via em sala de aula. Porque a gente vê que muitas vezes falta realmente essa vivência do que a gente tem em sala de aula na prática. O movimento ele rapidamente se espalhou, chegou no Brasil em 1987, né? E depois, primeiramente na FGV, lá em São Paulo, e começou a se espalhar pelo Brasil bem rapidamente. A ideia das empresas juniores, elas então são associações civis sem fins lucrativos, geridas exclusivamente por estudantes e ligadas a uma universidade, e que tem por intuito realizar consultorias na sua área de atuação. Então a gente tem hoje empresas juniores, por exemplo, de administração, de jornalismo, de todas as engenharias basicamente, biologia, todos os tipos de cursos com esse mesmo ideal, de realmente prestar serviço nas áreas de atuação do pessoal. As empresas juniores aqui no Brasil, elas estão sempre vinculadas a uma universidade, correto? Sim, as empresas juniores elas têm que ser vinculadas a uma universidade. E elas servem então para dar ao estudante um exemplo daquilo, na prática, aquilo que eles vão fazer no mercado de trabalho. Seria basicamente isso. Exatamente, essa é a ideia principal e aí com isso a gente quer capacitar o pessoal tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A gente diz que o nosso objetivo não é só formar bons profissionais, mas também bons cidadãos, pessoas que realmente pensam diferente, querem causar um impacto positivo na sociedade. Tiago, na empresa Júnior, Ação Júnior, como que acontece essa estruturação? Como que vocês montam a equipe de vocês? Bom, nossa equipe é montada primeiramente por meio de um processo seletivo, em que todo semestre novos candidatos são entrevistados, passam por um processo seletivo para poderem entrar na empresa Júnior. Então existem capacitações técnicas e pessoais durante 3 meses, e aí após 3 meses de treinamento as pessoas são efetivadas ou não. Então depois desse período de provação, ocorre a efetivação e depois elas viram membros oficiais da empresa. E aí sendo alocadas para ser consultoras/assessoras, então são as pessoas que, de uma vertente, trabalham para a área fim da empresa, que são as consultorias, realmente sendo aquela pessoa que bota a mão na massa e aplica tecnicamente o seu conhecimento em projetos de consultoria, ou nas áreas suportes da empresa, que no caso da Ação Júnior é o administrativo financeiro, o marketing, o RH e o planejamento e gestão. Essa estrutura da empresa Júnior Ação Júnior, ela segue que modelo ou ela é igual para todas as empresas juniores da UFSC? Não, cada empresa júnior possui a sua autonomia de trabalho organizacional, mas a Ação Júnior já possui 22 anos de história, então já existe uma base muito grande estrutural. Por exemplo, quando eu entrei na empresa há mais de 2 anos, a estrutura em si já era basilar, já estava dada. Então apenas ajustes das pessoas que entraram na empresa naquele momento, que resolveram fazer algum tipo de mudança, aí sim houve uma abertura para fazer alguma mudança organizacional, mas o princípio em si sempre mais ou menos é o mesmo, com base em critérios administrativos, no caso. E nesses 22 anos que existe a empresa Ação Júnior, quais projetos que você destacaria nesses 22 anos? Bom, na verdade, são diversos projetos que a gente realiza com base nas áreas socioeconômicas e uma grande evidência que está surgindo hoje em dia é o mercado internacional. Então, apesar de a gente ainda ter uma vertente muito interna, fazendo pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, plano financeiro, plano de marketing, planejamento estratégico, a gente possui uma intenção de se inserir também internacionalmente. Então, hoje em dia, a gente ainda não fechou um projeto oficialmente na área internacional, mas já estamos realizando propostas para, por exemplo, auxiliar uma empresa a conseguir inserir o seu produto no mercado externo. Como que se dá essa assessoria? Como que as empresas juniores podem atuar? O trabalho que a gente faz é justamente como uma consultoria normal, né? Então, isso varia muito da área de atuação da empresa júnior. Então, por exemplo, no caso de administração, o pessoal pode realizar planejamento estratégico, planejamento financeiro. No caso, por exemplo, de biologia, você pode trabalhar com manejo de ambientes, de fauna e flora.
Então isso varia muito de uma empresa júnior para outra, né? Mas basicamente o processo é de ou o cliente vem até a empresa júnior, ou a empresa júnior prospecta clientes ativamente, identifica a necessidade do cliente em alguma área de atuação que ela tenha, né? Alguma dificuldade que o cliente tenha, elabora uma proposta e apresenta essa proposta para o cliente. Se o cliente se interessar, fecha a proposta e aí se inicia a consultoria com um prazo definido, um prazo de início e término, justamente para sanar aquela dificuldade do cliente e poder, consequentemente, alavancar os resultados dele. E nessa relação entre as empresas reais com as empresas júnior, como que acontece o contato, o tratamento? Bom, a Ação Júnior sempre preza por fazer o contato mais profissional possível, porque nós já temos algum tipo de depreciação, algum tipo de negatividade por dar essa ideia de ser universitário. Então a Ação Júnior se preza muito por fazer com que o contato sempre seja muito profissional. Por exemplo, a Ação Júnior possui uma sede somente comercial, em que lá existem algumas especificações mais técnicas, como por exemplo, vestir sempre uma camisa social, ou no mínimo uma camisa polo, ou então sempre ter barba parada, política de vestimenta na empresa, política de profissionalismo, para fazer com que haja uma minimização dessa ideia universitária e comece a alcançar um patamar realmente de relacionamento cliente e fornecedor de serviço. Então, Fernando, seria basicamente reproduzir a estrutura de empresas reais. Exatamente, a gente costuma dizer que a gente é júnior só no nome. A ideia é justamente atuar como uma empresa de consultoria de verdade atua. Isso, inclusive, a gente geralmente recebe vários feedbacks de empresas comentando que o tratamento que a gente dá é tão bom, o serviço que a gente presta é tão bom quanto uma empresa de mercado, muitas vezes. Para ilustrar o nosso programa, nós fomos conhecer uma empresa júnior da UFSC, que é a EGEP, e fomos conhecer um pouco da estrutura dela, como ela funciona. Confira com a gente um pouco mais sobre a EGEP. A EGEP foi fundada em 1991, é a primeira empresa júnior de engenharia de produção do Brasil, né, e uma das primeiras empresas júniores aqui da UFSC, juntamente com a Ação Júnior. A gente, ao longo desses 20 anos, já desenvolveu mais de 150 projetos, todos eles relacionados à engenharia de produção, que vão desde Lean, mapeamento de processos, sistema de custos, tudo aquilo que vem a promover melhorias no sistema produtivo das pequenas, médias indústrias daqui da Grande Florianópolis. Atualmente a gente se organiza em 4 áreas, mais a presidência, sendo a nossa área central a área de consultoria, então todos os nossos gerentes eles são aptos a realizarem projetos de consultoria e todas as outras áreas elas dão suporte para que a consultoria realmente aconteça. Então a gente tem a área de administrativo financeiro, recursos humanos e marketing, e também além da presidência, que é responsável pela gestão estratégica da empresa e também pelas relações externas com parceiros e com o mercado. Para a gente é um prazer, assim, a gente sempre diz no movimento que a gente está sempre portas abertas para as outras empresas juniores, para nos tomarem como referência, né? A gente também não tem a prepotência de achar que a gente é o melhor, a gente também sempre busca conhecer mais o movimento, aprender com as outras empresas juniores, mas para a gente é uma alegria poder ajudar o movimento Empresa Júnior a crescer dentro do ambiente da UFSC e automaticamente em Santa Catarina. Atualmente, eu represento a EGEP perante o Conselho da FEGESC, juntamente com o Maurício, que é o vice-presidente da EGEP, e a gente tem reuniões mensais do Conselho, onde a gente discute assuntos gerais da FEGESC e a gente bota a opinião da EGEP dentro do ambiente da FEGESC, e todas essas reuniões são em prol do desenvolvimento da federação, para que mais a gente consiga fomentar empresas juniores dentro do Estado. A EGEP, assim como a Ação Júnior, também são federadas. O que precisa para uma empresa júnior ser federada? Então, Djalma, o que a gente cobra são principalmente requisitos burocráticos, né? A grande questão da federação é a gente garantir que a empresa júnior está legalizada perante a sociedade brasileira. Então a gente cobra uma série de requisitos como estatuto, CNPJ, não ter nenhum débito com a Receita Federal, por exemplo, justamente essas questões. E além disso a gente cobra uma parte que a gente chama de organizacional, que é justamente para garantir que a empresa júnior ela tenha uma estrutura organizacional que realmente garante que ela vai continuar fazendo projetos, que ela vai ter realmente uma sucessão, que a empresa júnior não vai acabar, que ela vai conseguir realmente prestar serviços de qualidade. E para isso a gente cobra, por exemplo, contratos que estejam de acordo com o que a gente pede das empresas juniores, e esse contrato tem que ser assinado por um cliente.
Então assim a gente garante que a empresa júnior está realmente fazendo projetos, que é a sua finalidade, né? E além disso a gente tem alguns outros métodos de avaliação dentro da própria federação sobre a maturidade organizacional da empresa. Como que assim, um grupo de alunos consegue formar uma empresa júnior? Geralmente o pessoal começa com a ideia, entre você começar com a ideia e você ter uma estrutura que te permita ser federado, vai aí pelo menos um processo de mais ou menos uns 2 anos. Você tem que ter o estatuto pronto, você tem que ter um CNPJ, você tem que ter as que chamam de certidões negativas de débito perante a Receita Federal para garantir que está tudo ok, você tem que ter contratos assinados e notas fiscais emitidas também para os clientes corretamente, e você tem que ter uma estrutura que a gente tenha certeza de que a empresa júnior ela não vai morrer de um ano para o outro, que você vai ter uma continuidade, e aí ela passa por todo um processo de treinamento para a federação, para conhecer realmente como é que é a federação, para que os empresários juniores da empresa júnior conheçam um pouco mais, e a empresa júnior consiga já então se federar participando ativamente dos projetos da federação. E hoje em dia Santa Catarina tem quantas empresas juniores? A gente hoje tem 16 empresas juniores federadas, são 14 em Florianópolis, 2 em Joinville. E a gente orienta mais 25 empresas juniores em todo o estado, que a gente está realmente desenvolvendo elas para que elas cheguem nesse nível de maturidade para poder se tornarem federadas, né? Nossa meta para o final do ano é terminar o ano com 23 empresas juniores federadas. Então, pessoal, a UFSC Entrevista faz uma pausa agora e nós voltamos após o intervalo. Fique com a gente.